né? Então, você tem que tratar o sistema. Aí, de maneira inconsciente, né, a gente percebe isso, né? O dependente químico, o codependente, quando ele vê que o dependente químico está se tornando mais independente, já está decidindo as coisas da vida dele, está tendo autonomia para seguir, o codependente entra em pânico. O que eu vou fazer agora? Né, o codependente que não se tratou. Aí, de maneira inconsciente, eu falo que o codependente, ele é igual Jesus Cristo, vive ressuscitando defunto. Aí começa a ressuscitar os defuntos, né? Tudo que ele aprontou no tempo da adicção. E começa a jogar na cara, cobrando tudo isso. E aí ele começa, o dependente, né, que está em tratamento, ele começa, a autoestima dele começa a ficar lá embaixo, a culpa começa a tomar conta dele. E o que ele conhece que alivia esse sentimento de culpa? Ele volta para a droga para voltar a fazer e cumprir aquela missão que ele tem naquela família, para a família não olhar no espelho, né? A gente vê isso muito no AA. No AA a gente vê isso com muita frequência. A mulher fica 30 anos do lado do marido bebendo. Aí ele resolve parar de beber e começa a ir nas reuniões do AA. A esposa começa a ficar com ciúme do AA, começa a arrumar compromisso na hora da reunião. Começa a boicotar, né, Cláudio? Começa a boicotar o tratamento. Começa a achar que ele ficou chato demais, né? Isso. Até que ele volta para o lugar dele, e aí esse rearranjo da desorganização volta de novo e ela se veste o papel de vítima novamente. Exato. Você consegue perceber isso? Muito, mas muito. Mas vale um destaque. As famílias que geralmente, ou os familiares, né? Porque não é sempre o sistema todo, né? Mas um membro da família. O familiar que geralmente boicota o tratamento, ele geralmente é o codependente, porque as famílias que só são impactadas pela dependência são as famílias que mais aceitam as intervenções. Porque, bem o que você falou, quem é codependente necessita daquela estrutura doentia. Um dependente, para ele continuar sendo codependente, no papel de vítima e cuidador, porque ele é o vítima e cuidador ali, ele transita nesses dois papéis, né? Eu sou a vítima, mas eu também sou a cuidadora. Então, um codependente, ele tende a boicotar o tratamento do dependente químico, quando este vai bem. Quando a gente fala de impacto na família, já não aparece tanto boicote, porque no impacto não há necessidade de manter o dependente químico na condição de doente para que eu fique na minha posição de codependente cuidadora. Né? No caso do impacto, não. São famílias que realmente não vê a hora de resolver o problema, vamos dizer assim, porque aquele problema só traz prejuízos, não traz nenhum ganho secundário. No caso do codependente, a dependência química traz a ele um ganho secundário, de mantê-lo nessa estrutura patológica dele de relacionamento. Né? Então, isso também é legal de falar. E eu conheço muitos, obviamente, já vi muitas famílias, não só com DQ, né? Mas por ter a codependência, ou por ter, às vezes, até a dificuldade de olhar para a doença da família, cuidar do dependente, porque se o dependente químico melhora, o que vai vir à tona é o problema do sistema familiar. O quê? Tá começando a falhar aí. Tá começando a falhar. Tá. Não sei o que aconteceu. Tá acabando a bateria aí, não? Melhorou. Não. Melhorou. Pode ser o sinal que oscilou. Então, no caso, quando o dependente químico começa a melhorar, o que vai aparecer é o problema do sistema familiar. E, às vezes, a família não está tão preparada para olhar para a doença da família. E aí, o que ela faz? Ela quer manter o dependente químico como foco da atenção. Então, enquanto é ele o problema, ninguém precisa olhar para o problema da família. E aí também há boicotes no tratamento do dependente químico para que a família não tenha que olhar para aquilo que está disfuncional, problemático no próprio sistema familiar. Porque um dado dessa parte do estágio, que até a gente falou bastante na live que a gente fez anteriormente, é que às vezes a desorganização, ela não é resultado de uma dependência, mas ela já pré-existia.
A dependência pode ter surgido por dentro de uma família que já estava desorganizada, mas, obviamente, depois que surge uma dependência, aí a desorganização atinge o seu ápice, né? Então, eu chamo a dependência química, como amplificador dos problemas da família. Um amplificador dos problemas. É verdade, é bem isso. É bem isso. Já tinha um problema, quando vem uma dependência, piora muito mais, né? E aí, então, só para a gente concluir os estágios, e aí passando dessa desorganização, então, quer dizer, ela negou. Por negar, ela tenta controlar. Ao tentar controlar, ela se desorganiza inteira para poder manter o controle de uma situação que está fora de controle. E aí ela chega no último estágio, que é o estágio da exaustão. Então, é quando essa família, ou esse familiar, chega num estado emocional e psíquico, no qual ele se encontra totalmente afetado, tanto do ponto de vista emocional e psicológico, como do ponto de vista orgânico e físico. Então, tem problema de pressão, tem problema de insônia, ou emagrece demais porque não consegue comer, ou engorda porque fica ansioso e aí come demais. Aí, por engordar, desenvolve um diabetes. Aí desenvolve uma depressão, desenvolve um transtorno de ansiedade, desenvolve, às vezes, uma síndrome do pânico. Ou seja, aí é o estado que a gente chegou limite dele. Geralmente, é nesse ponto que as famílias buscam ajuda, né? Então, quer dizer, quando elas chegarem, infelizmente, quando elas chegaram no ápice, onde elas já estão no fundo do poço, vamos dizer assim, delas, né? Porque cada um tem o seu fundo do poço, nenhum fundo do poço é igual para todos, mas quando ela chega no fundo do poço dela, é quando ela fala, eu me rendo, eu preciso de ajuda. E às vezes não é nem que ela pede ajuda, mas ela cai e não consegue mais fazer nada. E aí alguém que está em volta, menos impactado, é quando olha e fala assim, não, você não está legal, você está precisando de ajuda, e vai buscar ajuda para essa outra pessoa. E aí é quando, então, a gente consegue ter acesso a essa família e abordar todo o sistema familiar. Né? Então, obviamente que esses estágios não necessariamente, às vezes, acontecem assim tão bonitinhos, né? Tem famílias que, ao receber o problema, já se desorganizam inteira, já estão no terceiro estágio, e isso já traz toda uma problemática. Há famílias que ficam anos, como você falou, no estágio da negação, e não progridem, né? Não vão para outro. E, na verdade, a minha família ficou com os 3 estágios, né, durante 30 anos. No último ano, que nós chegamos ao ponto de exaustão, que quase que teve que acontecer uma tragédia na nossa família, né, para a família entender que tinha um dependente químico. Eu costumo dizer que a gente fica empurrando o problema para debaixo do tapete, até que chega uma hora que o tapete está chegando no teto, e não tem jeito de esconder mais. Nossa Senhora, eu vou ter que encarar esse desafio agora. Exatamente. Né? Vamos buscar ajuda. Foi exatamente isso que você falou, né? E que aconteceu na nossa família, acontece, infelizmente, na maioria das famílias, para não dizer todas. Sim. Né? Sim. Bom, nós vamos abrir agora para quem quiser fazer perguntas. Ótimo. Né? Então, quem quiser fazer pergunta, e pode ir fazendo pergunta. Enquanto as perguntas não chegam, eu vou comentar algumas coisas aqui do pessoal. A Sandra Barbosa está corrigindo o que ela mandou para você. Na verdade, não é só prazer, é gratidão também por termos essa oportunidade de ouvi-los e aprender mais sobre esta pandemia das drogas no meio das famílias. Então, tem mais a Adriane, boa noite. Muita gente dizendo boa noite para nós, nós devolvemos, né? Boa noite, sim, boa noite a todos. Olá, Cláudio, essas lives foram sensacionais. Infelizmente, perdi a última. Mas, Cristiane, você pode assistir lá, está lá no canal nosso, Criarte Vida, o canal da sobriedade. A Vanessa, a Priscila está perguntando, Vanessa, e os resultados? Eu não sei se é da pesquisa que ela está perguntando, né? Eu não sei se é isso. A Roseli está marcando presença aqui. A Sandra está confirmando, é isso mesmo, as mulheres são a maioria nessa frente de luta e busca de ajuda. Eu costumava dizer, antigamente, há 30 anos atrás, isso era mais, se você fosse fazer pesquisa há 30 anos atrás, ia dar 90%, 95% de mulheres. Porque eu costumava dizer lá no canal que eu já cansei de dar palestra só para filhos da mãe, porque o pai não aparecia.
Excelente. Na minha plateia, cadê os homens aí? Como é que vocês... Cadê os Não pais? tem, né? É impressionante, não aparecia. Agora está aparecendo uns gatos pingados agora que está aderindo. E eu acho muito importante os companheiros aderirem ao tratamento, até mesmo para conseguir organizar esses lugares, né? Porque você fica só a esposa, só a mãe participando das reuniões, como é que nós vamos reorganizar esses lugares? Depois eu vou mandar para você, Vanessa, um texto que eu escrevi que chama O Carro da Família, que fala desses lugares. Né? Ótimo, então não vai dar assim, eu falar para você que eu trabalho exatamente essa abordagem sistêmica e eu falo, não tem no meu livro O Carro da Família, que é esses lugares da família. Normalmente a família que tem um dependente químico, o carro da família, quem está no volante é o dependente químico fumando um baseado. E os pais estão no porta-mala. Tá tudo lá, fechado. Salve-se quem puder. Mas você sabe, Cláudio, que infelizmente tem uma questão cultural, né? Essa coisa das mulheres serem a maioria nos tratamentos é uma questão cultural que incumbe as mulheres de serem as cuidadoras, são elas as que são as provedoras ali do cuidado, do asseio familiar, do ambiente familiar, e é como se o homem sempre fosse colocado muito fora desse ambiente familiar. Então, ele foi ganhar o pão, ele foi lá trabalhar, a mulher é que tem que cuidar da criação dos filhos, da casa, e aí quando tem uma bomba, o homem continua na parte dele, não, isso é com você. Então, quer dizer, essa coisa de menina brincar de boneca e homem de carrinho e futebol, já vai instituindo um chip na cabeça das mulheres que elas têm que assumir esse papel de cuidado. E não é verdade, porque o filho não é filho de um, ele é filho de dois, não importa se são duas mulheres, se são dois homens ou se são um homem e uma mulher, mas tem duas pessoas no cuidado dessa criança, ele tem pais, né? Então, ambos têm que dividir essas tarefas, não é ajudar. O meu marido me ajuda. Eu não preciso de ajuda, eu preciso que ele assuma a parte dele, ele não tem que me ajudar. Ele faz parte, o filho é dele também, a casa é dele também, né? Então, na verdade, você tem que assumir a sua parte, porque onde existe um sobrecarregado, é porque tem um folgado, né? Só existe um sobrecarregado onde tem folgados. Então, quer dizer, eu estou sobrecarregada porque tem um folgado não cuidando da parte dele. A Roseli está comentando aqui, está sensacional. A Vera Lígia, né, está dizendo aqui, sempre acompanha a Vanessa no Instagram. Aí, ó, tá vendo? Você tem muita obrigada, Vera. Tá vendo? Depois nós vamos se organizar para trazer você pessoalmente aqui em Belo Horizonte para os nossos grupos aqui. Né? Vou com o maior prazer. A Roseli está dizendo aqui, está dizendo aí, agora entendo melhor meu marido. Eu estava fazendo uma leitura errada dele. Né? A negação dele. Então, isso esse é o nosso objetivo aqui, né, Vanessa? Fico muito feliz. A Sandra está dizendo aqui, ó. Nossa, é assim mesmo, a gente tenta enganar a gente mesma. É o que a gente mais faz. A Bruna está dizendo aqui, ó, o pior cego é aquele que não quer ver. Né? Então, as evidências estão claras. E agora eu queria te fazer uma pergunta. Como a gente trata dessa família desorganizada ao ponto de exaustão? O que você sugere para os nossos telespectadores? Olha, a primeira coisa, obviamente, além de buscar os grupos de mutuajudas que são imprescindíveis no processo de tratamento, tanto para o dependente como para a própria família, porque ali se reestabelece, né, uma conexão de coletividade muito importante, porque essas famílias de usuários acabam se sentindo muito isoladas, né? Por mais que ela saiba que existem outras famílias com o mesmo problema, o problema é com a minha família, então, quer dizer, eu me sinto muito isolada dentro daquilo. Então, os grupos de mutuajuda ajudam,
de mútuo e de autoajuda, né? Ajuda exatamente a reestabelecer essa conexão de coletividade, essa reconexão social que é imprescindível para formar uma rede de suporte, que não seja só uma rede de suporte técnico profissional, mas uma rede de suporte com iguais, aonde eu me sinto amparada mesmo, né? Que muito se perdeu desde que a cidade grande chegou, né? Você perdeu esse senso de coletividade, isso é muito importante, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto, óbvio, é a ajuda profissional. E o profissional vai poder fazer uma avaliação se essa família precisa de uma intervenção grupal, ou seja, de uma terapia familiar, ou se, na verdade, são alguns membros dessa família, ou um membro dessa família, que está precisando da intervenção. Porque, às vezes, tem o dependente químico, e tem um membro da família, não usuário, que é, vamos dizer assim, que concentra a maior parcela de responsabilidade pela desorganização. Então, você atua nele, porque se ele mudar, a família toda consegue se reorganizar. É como assim, ele é um pilar ali, para o bem e para o mal. Então, se eu mexo nesse pilar, toda a família consegue se reorganizar. Às vezes, não. Às vezes, não há uma pessoa única que é o pilar da família. Às vezes, é todo o conjunto que está dificultando. Então, você vai necessitar de uma intervenção de terapia familiar. Mesmo quando a gente faz a terapia familiar, ainda assim é necessário abordar essa família individualmente. Então, vamos supor, a gente tem um horário marcado todo dia, toda semana para fazer o grupo, mas vez ou outra eu preciso chamar individualmente cada um desses membros e muitas vezes eles precisam ser encaminhados para suas terapias individuais, apesar de fazer também a terapia grupal, né? Então, quando está nesse estado, não adianta. A gente precisa de uma intervenção de especialista, de técnico. O grupo de mútua ajuda é imprescindível, ele não é um coadjuvante, ele é um adjuvante. Ele soma força, mas a família também precisa receber suporte profissional. Tá. Você consegue ler essa frase que está aí? A mudança que você deseja começa com a sua mudança? Isso. Essa? Isso. Excelente. Excelente. Isso aí foi nada muda se eu não mudo. Isso aí foi uma inspiração minha, uma derivação da nada muda se você não muda. A mudança que você deseja começa com a sua mudança. Tem sentido isso para você, não tem? Total. Aliás, tem um programa de intervenção familiar que se chama CRAFT, que é o programa de reforço comunitário, que a gente chama, que é isso. O intuito é ajudar o familiar a readquirir a sua autonomia e reestabelecer a sua funcionalidade na sua própria vida, porque ao ele se resgatar para a sua própria vida, ele muda todo o sistema familiar, porque a mudança, é aquilo que a gente falou, a mudança dele reverbera nos que estão em volta. Então, mesmo que o dependente químico não queira parar de usar drogas, álcool, drogas, se eu mudo meu comportamento, isso vai repercutir nele de alguma forma. Então, a mudança que eu desejo ver no meu sistema familiar ou no dependente começa com a minha mudança, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Além disso que você falou, um dia desse eu vi, não sei onde foi, numa dessas lives que eu assisti aí, eu achei super interessante. Eu tenho 31 anos que eu participo de grupo de apoio, e depois eu vi uma diferença entre grupo de apoio e grupo de ajuda mútua. Eu nunca tinha visto essa diferença. Você sabe qual que é a diferença? Grupo de apoio, por exemplo, você monta um grupo aí no seu bairro para ajudar uma população carente aí do seu bairro, você vai levar mantimentos para eles, você vai levar o seu conhecimento para eles, né? Você vai levar dinâmicas de grupo para eles, você vai levar algo para aquele grupo. Então, você montou um grupo de apoio para ajudar um outro grupo. O grupo de ajuda mútua, né, que eu acho interessante, é a reunião dos iguais, onde a gente vai compartilhar nossas dores, nas nossas angústias e as nossas alegrias e as nossas conquistas. Então, na verdade, a vida inteira eu pensei que eu participava do grupo de apoio, na verdade, eu estava participando de um grupo de ajuda mútua. Sim. Eu achei super interessante essa separação, né? E no grupo de apoio, acontece uma coisa que nós, como psicólogos, nós temos muita dificuldade
conseguir isso dentro do consultório, que é a famosa transferência. Né? E no grupo de apoio, no grupo de ajuda mútua, quando um pai escuta um outro pai contando a mesma angústia que ele já passou, a transferência acontece na hora. Aquilo ali já entra todo mundo em processo terapêutico. Né? Agora, eu até costumo brincar, né? Não, isso é muito sério, a questão que o grupo de ajuda mútua é o tratamento no atacado. Dentro do consultório, é o tratamento no varejo. No varejo. Então, que é no particular, né? Porque tem pessoas que têm muita dificuldade de produzir mudanças porque tem coisas lá na codependência desde a infância. Né? Um abandono, um maus tratos que teve lá na infância, né? Uma necessidade enorme de querer agradar todo mundo, querer ser amada. Né? Se ela não trabalha essas questões lá da infância, ela pode participar da reunião a vida inteira, que ela não vai conseguir sair disso. Né? Ou então vai ter muita dificuldade para sair disso. Né? E é interessante que nós temos eu vejo disso muito, né? Eu costumo dizer que a família que vai na reunião pela primeira vez, ela conta a primeira grande mentira na primeira reunião. Ela fala assim, eu vim aqui para ajudar meu irmão. Eu falei isso, né? Eu vim aqui para salvar. Olha a prepotência e arrogância de nós codependentes. Às vezes, no estabelecimento de metas, coloca metas, não. A minha meta é meu filho parar de usar drogas. A minha meta é meu filho se internar. Quem somos nós para ter o controle sobre a vida do outro? Né? Para mudar alguém, né? Já é difícil mudar nós mesmos, o que dirá mudar alguém. Já é difícil. Então, tem algumas perguntas aqui que chegou aqui. Vão rapidinho, que nosso tempo está acabando. Bom, a Tânia está dizendo, fez um comentário interessante aqui. Ó. Isso aqui é uma coisa interessante. Deixa eu tirar esses banners aqui para a gente focar só nas perguntas agora. Tânia, quero me tornar dispensável para o meu adicto e não indispensável. Né? Uma boa reflexão, né? E eu diria, Tânia, eu diria, Cláudio e Tânia, que essa deveria ser o mantra de toda a criação de filho. Você tem que ser uma mãe dispensável e não indispensável. Quando tudo dá certo, o seu filho não tem que precisar de você. Se ele precisa de você, mesmo depois de adulto, é porque alguma coisa deu errado. Você sabe que na introdução do meu livro, eu tenho 2 livros escritos, né? Então tem um que é preparando seus filhos para a vida. Sabe qual que é a frase que eu introduzo no meu livro? A arte de ser pais é tornar-se dispensável na vida dos filhos. Excelente. Né? É isso que você acabou de falar, é isso que a Tânia acabou de falar. Né? O dia que você olhar para os seus filhos, né, e ver que eles não precisam mais de você, é sinal que você cumpriu sua missão. Exatamente. Esse é o nosso livrinho aqui, ó. Que bacana, Cláudio. Vocês podem estar adquirindo ele pela internet. Tem várias livrarias virtuais que vendem. Bom, a Sandra Barbosa está fazendo uma pergunta para você. Você consegue ler aí, não? Como fazer? Começa assim? Como fazer com um DQ que não admite o prejuízo que as drogas estão causando, não aceita a sua condição e nem aceita a ajuda de profissionais. Então, Sandra, eu diria assim, é a oração da serenidade, né? A única coisa que você pode fazer é orientá-lo. Se tem a única coisa que está no poder da família de um DQ é a orientação, é mostrar o que está acontecendo, é mostrar o caminho para ele sair daquele lugar, ou os caminhos, as alternativas que você pode oferecer para ele, caso ele queira sair, mas não tem nada que você possa fazer, por exemplo, para ele parar de usar. Você pode falar sobre os danos do uso dele, você pode, todas as vezes que for necessária, mostrar para ele os prejuízos que ele está causando para a própria vida, você pode mostrar para ele como ele não está enxergando aquilo que está evidente, mas você não tem como fazê-lo enxergar.
Então, é a oração da serenidade, né? Porque, assim, eu concedei-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Você não tem como mudar ele, você não vai mudar a maneira dele olhar. E de fazer aquilo que eu posso. E o que eu posso? Eu posso orientar. Quando essa orientação vai fazer efeito, cabe ao DQ e não a você. Isso é um pouco, e eu falo isso também, e o Cláudio, que é da área, também sabe, né, Cláudio? A gente, como psicólogos, a gente tem alguns métodos, a gente tem técnicas, a gente sabe fazer a leitura de algumas dinâmicas, a gente estudou para isso, a gente sabe como conduzir. Mas a grande questão é se, ao oferecer isso ao nosso paciente, seja ele DQ ou não, ele vai fazer um bom uso do que eu estou oferecendo. Isso não cabe ao terapeuta. Isso cabe ao próprio paciente. Tem paciente que usa contra ele aquilo que é dito na terapia. Ele começa, ao invés de usar aquilo como, nossa, olha que bacana, olha, estou entendendo o que está acontecendo comigo, ele começa a usar aquilo para dizer que ele não presta, que ele nunca vai ser bom, que ele nunca vai melhorar. Então, quer dizer, não está na nossa mão a mudança no outro, está na nossa mão aquilo que eu posso oferecer. O que ele vai fazer com o que eu estou oferecendo, não cabe a nós, não depende de nós. Deixa eu só acrescentar uma coisa interessante que aconteceu comigo. Quem me acompanha já sabe dessa história, mas eu não canso de contar. Uma vez na reunião lá do Barreiro, né, uma mãe chegou desesperada, arrancando os cabelos, desesperada com o filho, estava usando droga e não aceitava nenhum tipo de ajuda, né? E aí, no final do desabafo, vem sempre aquela pergunta, né? O que eu faço? Eu falo assim, eu sei o que você deve fazer. Essa mãe quase me comeu com os olhos, né? Regalou, olhou, até se posicionou esperando uma resposta daquela mirabolante. Encontrei a resposta, né? Eu virei para ela e falei assim, cuida melhor da mãe dele. Aí essa mãe simplesmente afundou na cadeira, né, de decepção. E depois ela chegou a essa conclusão, a mesma conclusão que a Anísia chegou. Olha, você vê que interessante, o que a Anísia colocou aí. Pode ler para nós. Fui mudar meu filho e quem mudou sou eu. Excelente. É excelente. E é isso. E é exatamente isso. Porque, Cláudio, assim, obviamente, as famílias estão muito afetadas. A dependência química, ela é desestruturante. Ela desestrutura. Então, é lógico que as famílias vêm sedentas por uma receita de bolo, vamos dizer assim, do que fazer para as coisas melhorarem. Não há receita de bolo. Coisas que às vezes funcionam para uma família ou para um paciente, não funciona para outra família e para outro paciente. Então, a gente, obviamente, as famílias podem fazer intercâmbios nos grupos, mas não há uma receita, olha, faça assim, haja assado, fale desse jeito que tudo vai dar certo. Você pode fazer exatamente isso e nada dá certo. Mas o fato é fazer o que a gente sabe que funciona. Quando vai funcionar, não está na nossa mão. Aí a pessoa pode falar, mas enquanto ele não vê, eu perco meu filho, ele se prejudica. Aí entra uma outra parte, que também as famílias olham para mim e para a gente querendo nos comer. Quando a gente fala assim, é preciso se desligar emocionalmente do DQ, sem abandoná-lo. Ninguém está falando de abandono de dependente químico, ninguém está falando de abandono do ente querido, nós estamos falando de desligamento emocional. O desligar-se emocional é, independente do que ele faça com a vida dele, a minha depende de mim. Então, eu preciso manter a minha funcionando, porque se eu caio junto com ele, quem que ajuda ele quando ele precisar quando ele pedir ajuda, por exemplo? Quando ele falar, ok, quero ajuda, eu vou estar mais no fundo do poço do que ele. Quem que vai ajudar? Então, eu preciso estar bem, eu preciso cuidar de mim. É aquilo que você falou, cuide de você, mãe. Você já ouviu falar na flor de lótus? Sim, nasce do lobo, né? A flor de lótus, eu estava lendo um texto sobre o desapego, e eu achei muito interessante que ela faz uma analogia, que, na verdade, o desapego é esse desligamento emocional. A flor de lótus nasce no meio do barro, no meio da lama, no meio do lodo, né? Ele cresce ali e dá a mais bela das flores, né? Isto é o desligamento emocional. Né? E o que é mais interessante, que ela tira todos os nutrientes dela da lama, do lodo. Né? Eu achei essa analogia fantástica, que é exatamente isso que nós temos que fazer.
né? Nós temos que fazer exatamente isso, tirar dessa experiência que nós estamos vivendo, né? Fazer desse limão uma deliciosa limonada. O que eu posso aprender? O que eu posso aprender com essa experiência de estar convivendo com um dependente químico, estar vivendo com essa experiência? Eu até costumo brincar, né, com isso, que eu falo que, quando eu estou dando as palestras, eu costumo falar que a família que tem um dependente químico é uma família privilegiada. E que eu falo isso, porque eu tenho certeza que ninguém, não tem nenhum ovo podre ali. Não tem nenhum ovo podre, nenhum tomate podre ali, senão eles iam jogar em mim. Mas é por quê? Porque é uma grande oportunidade que nós estamos tendo de crescimento. De crescimento, porque o dependente químico, ele cumpre essa grande missão na sociedade, é para a gente refazer as nossas crenças. Né? Quando a gente achava que nós éramos os melhores pais, né? Nós não íamos deixar faltar nada para os nossos filhos, trabalhava igual um burro para dar o melhor para o nosso filho de hora para outra. O nosso dependente químico vira e apresenta um sintoma. Né? E aí vem aquela famosa pergunta: onde foi que eu errei? Né? E aí você vai, a partir daí, você começa a encontrar um mundo que até então você não conhecia. Mas tem mais gente participando aqui. O Devanil está sugerindo o texto Mães Desnecessárias. É um belo texto. É muito bom mesmo. É muito bom mesmo. A Priscila, que é a nossa coordenadora do grupo da Campos Elísio, está mandando uma mensagem para nós aí. Vamos ler isso. Você consegue ler? Porque eu, mesmo de óculos, não estou conseguindo ler, não, viu? Ela está falando, live dos psicólogos simpatias. Obrigada, obrigado. Priscila. Conhecimento compartilhado com clareza e leveza. Parabéns, Cláudio e Vanessa. Ai, obrigada, Priscila. Que bom. Que o intuito é esse, a gente compartilhar o conhecimento para que seja acessível a todos. Que bom. Isso. Tem a outra aqui também, a Roseli, voluntária nossa lá no grupo do Amor de Gente Caná. Pode ler. Live esclarecedora, respostas para várias das minhas dúvidas. Parabéns, Vanessa, Cláudio, gratidão. Que bom, Roseli, também fico muito feliz quando a gente, ao fazer esse bate-papo, a gente consegue sanar dúvidas, esclarecer as angústias, né, daqueles que estão sofrendo com essa situação, né? Isso é o maior intuito desse movimento das lives, né? Eu acho que o maior intuito é esse, levar conhecimento que seja esclarecedor. Bom, infelizmente, nosso tempo está acabando. Nós vamos te chamar mais vezes, viu? Fica à vontade. Então, a gente tem muito assunto para discutir aqui, para a gente refletir. Sempre tem, né? Sempre fica. Sempre tem. Né? Então, tem a questão do desligamento emocional, como fazer isso, que é importante. Voltando àquela pergunta, que teve uma pessoa que fez aí, que eu não lembro mais quem foi, sobre o que fazer, né? Você começou a falar sobre o tratamento, participar dos grupos de apoio, procurar um psicólogo. E é muito importante também a gente estudar. Sim. Estudar. Eu costumo fazer umas pegadinhas nas minhas palestras, né? Uma delas é essa. Eu pergunto assim, tem alguém aqui que formou na faculdade? Aí tem, né? Sempre tem uma professora, tem um engenheiro, né? Tem um pedagogo, tem um psicólogo, tem um médico. Eu pergunto, onde você formou? Aí sempre a gente vai falar, né? Eu formei na PUC, eu formei não sei aonde, formei não sei o que lá. Eu falei assim, não, você não formou na faculdade. A faculdade te deu diploma. Você formou foi nos livros. No primeiro dia de aula na faculdade, o professor vai passar, né? Quais são os textos que você vai ler, o que vai ser estudado. E se você fica só indo na sala de aula, né? Só indo na sala de aula, assistindo a aula e vai embora para casa, você não vai aprender pouquíssimas coisas. Né? Então, na verdade, a nossa formação foi nos livros. Né? Então, se a gente não estuda, não vira à noite, pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar, e aí nessa, você me permite divulgar o meu canal? Claro, nossa, pode, não só pode, como deve. É que falando em estudar, né? Nessa eu acabei criando também um canal no YouTube, onde eu publico muito vídeo
dando informação mesmo, né? Compartilhando um pouco desse conhecimento, tanto empírico das minhas experiências, mesmo como desses anos todos de estudo, de leitura, de pesquisa e tudo mais. Então, é um canal no YouTube e o canal é Vida Pulsional. Então, fiquem todos à vontade para me acessar por essa via, tem bastante vídeo lá para vocês assistirem. Fiquem à vontade para se inscrever, aliás, sejam muito bem-vindos, se inscrever no canal Vida Pulsional. E você pode estar tem tanto a conta do Instagram que... e tem também lá no YouTube. Você já tem mais um inscrito, que sou eu. Eu vou me inscrever lá. Espero que você inscreva também no nosso canal também, para a gente ir trocando figurinha. Né? Já está inscrito? Ah, que boa! E escrever e compartilhar, né? Sim, sempre. Tem essa frase aí que é muito interessante também, não sei quem é o autor, essa não é minha, mas eu vi um dia e resolvi colocar para a gente refletir. Viva esse dia como se fosse o último. Um dia você vai acertar. Não é? Aliás, é a única verdade que a gente sabe, né? Que um dia realmente será o nosso último dia aqui, né? Até lá, tudo que eu puder absorver vai ser bem-vindo. Exatamente. E aí, eu gostaria de fazer um convite para todos vocês, né? Quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter a reunião do Amor Exigente Família, que é a união de 3 grupos do Amor Exigente aqui de Belo Horizonte. É o Amor Exigente Cana 1, Amor Exigente Cana 2 e o Amor Exigente do Campos Elíseos. Então, todos vocês estão convidados. Aí não fica gravado, é uma sala fechada, restrita, para a gente compartilhar a literatura do amor exigente, compartilhar as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dúvidas. Então, vocês não podem perder, na quinta-feira, às 20 horas, reunião do Amor Exigente Família, e não vai ser pelo Zoom, não, nós vamos estar, tem outra plataforma, que vocês vão receber o link, porque o Zoom está acontecendo assim, no auge da reunião, a reunião cai. Né? Aí cai, aí você tem que voltar a subir todo mundo, né? E aí alguns não conseguem voltar. Então, nós vamos experimentar uma outra plataforma que vocês vão receber aí, né, através dos grupos do WhatsApp. E eu gostaria de, mais uma vez, reforçar, né, a todos a importância de se inscrever, não só no canal Criarte Vida, mas também no canal da Vanessa. Eu estava falando com ela aqui, né, nos bastidores, que ela tem muito conhecimento, que ela tinha que mudar essa live, ou fazer outra, que ela faz lá no Instagram à noite, ou passar para o YouTube, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Os meus dois livros... os meus 2 livros também estão disponíveis em vários canais do YouTube, né, do YouTube não, no Google, você pode ir lá, né, você clicar o nome do livro, Preparando Seus Filhos para a Vida, e o outro lado da droga, você pode comprar, você vai receber na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, você vai receber isso aí. Né? Então, é muito importante a gente estar estudando. Vou te dar outra dica, Vanessa. Comece a escrever um livro. Esse tema de hoje, dá para fazer um livro. Dá para fazer um livro mesmo, muito bom. Então, porque eu falo que hoje eu entendo, né, por que os evangelistas escreveram a Bíblia, né, ou seja, escreveram os evangélicos, porque a gente passa, né? A gente passa. Um dia vai ser o último dia. Um dia vai ser o último dia. Eu tenho certeza que se eu for hoje, eu já vou deixar muita coisa do que eu aprendi para gerações futuras, né? Então, meus vídeos vão estar circulando aí. Pode ficar tranquilo, eu não vou aparecer para ninguém. Né? Mas o conhecimento, o conhecimento tem que ser passado. Né? Tem que ser passado por outras pessoas, porque tem uma palestra do Mário Sérgio Cortella que ele fala isso, que ele fala a vida continua nas obras que você deixou. Sim. Interessante isso, né? Qual é a tua obra?
O livro é qual é a tua então, obra, né? e no livro você está deixando o que você aprendeu com a vida. E nós todos Sim, com temos, certeza. né, que fazer exatamente esse trabalho. Eu gostaria de convidar você, Vanessa, não sei se é da sua praia, mas eu gostaria de convidar você para fazer uma oração para a gente. Pode ser? Você pode escolher do Eu? jeito que é. Ai, eu acho que eu não sou boa nessa parte de oração, não, hein, Cláudio? Mas não tem problema, não. Pode fazer. Pode ser uma O quê? palavra final, então, alguma coisa assim, uma palavra final. Uma palavra final eu faço, a oração não é muito meu forte. Fico acanhada, na verdade, tenho vergonha, gaguejo, a mente fica pipocando, a coisa não vai sair legal. Eu vou te deixar mais Mas eu uma acho. dica. Começa a fazer meditação. Hã? Começa a fazer Que foi? meditação. Ah, sim, Mais uma com dica. certeza. Começa a fazer meditação. 5 minutos vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Mas, Fica à sabe, vontade. Cláudio, eu acho que assim, a mensagem final que eu deixo é uma. Eu quero resgatar o que você falou, na verdade, né, sobre a flor de lótus, né? Eu diria assim que tudo que acontece na nossa vida, tudo, sem exceção, que nos desafia, né, que são desafios na nossa vida, e todo desafio traz uma carga de dor, não de sofrimento, mas de dor, ele vem para nos transformar. Ninguém está nessa vida de passagem, não importa qual é a nossa religião, mas se a gente for pensar, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para nos tornarmos seres humanos melhores, né? Então, ninguém se torna um ser humano melhor deitado na rede, vamos dizer assim. O que nos torna ser humanos melhores são os desafios que nos são impostos na vida. E a dependência química, como tantos outros desafios, é um desafio que apareceu no seio da sua família, que apareceu no seu núcleo familiar e que pode ser uma excelente oportunidade de desenvolvimento e de crescimento. A gente não cresce quando tudo vai bem, a gente cresce quando as coisas nos desafiam. É nesse momento que a gente recruta novas habilidades, desenvolve novas capacidades. Então, a minha mensagem final é: não encare a dependência química ou qualquer sofrimento que esteja acometendo a sua família como um castigo, como culpa, como necessidade de punição. Então, eu sou culpado, o mundo está contra mim. Não, ao contrário, está sendo uma excelente oportunidade de você aproveitar esse desafio para se desenvolver. Né? Então, é o tal a parábola mesmo da flor de lótus. É você tirar o seu nutriente daquilo que é lodo. Então, é de uma situação ruim, mas que você vai florescer. É dessa forma. E eu falo isso, Cláudio, foi muita coincidência, porque eu falo isso muito para os dependentes químicos que eu trato, que ele pode encarar a doença dele como uma oportunidade de desenvolvimento, ou como uma cruz que ele queira carregar para o resto da vida. Ele escolhe. Pode ser um fardo a ser carregado, ou pode ser a sua salvação. Pode ser um momento realmente de um salto à frente. E isso serve tanto para o DQ como para a própria família. Então, minha mensagem final seria essa, deles verem luz nisso que parece trevas, nisso que parece ser um túnel sem fundo, né? Um túnel sem saída. Não, na verdade, é luz, que pode ser um desafio, que pode fortalecer, que pode ser usado para fortalecer e um grande desenvolvimento pessoal, familiar e tudo mais. Você sabe que veio uma frase aqui agora, né? Eu sou assim meio de frase, assim, né? Ninguém fica forte sem levantar peso. Exato, Você mas entendeu? exato. Ninguém fica forte sem levantar peso. Perfeito, né? perfeito. Bom, tem algumas participações aqui no finalzinho, que eu vou ler rapidinho para a gente não estender. Nisa, arrasaram como sempre, gratidão. A Vera Lígia, Vanessa, você disse para apontarmos caminhos, mas quando tento conversar com meu filho, não aceita e sempre me agride verbalmente. Acho que esse caso da Argelo funciona mais. Então, eu gostaria de responder. Posso responder para ela? Para a Vera? Pode. Vera, pode responder. A sua parte é conversar. Se ele partir para agressão verbal, física, então nem se fala. Aí você encerra o assunto e sai de cena.
E diga a ele, eu só vou falar com você novamente quando você se acalmar, quando você dialogar direito. Você fala isso e sai de cena. De fato, ficar debatendo se ele está te agredindo não funciona. Mas você nunca deixe de falar o que é necessário ser dito. Ele partiu para agressão, você fala, acaba aqui a nossa conversa, eu só retorno a conversa com você quando você se acalmar e conversar direito. Vira as costas e vai embora. Nesse sentido, sim, não tem que ser plateia para agressão. Se ele não sabe conversar, você vira as costas e vai embora. Mas todas as vezes que você vê algo que está errado, aponte. Aponte, não deixa de apontar, mesmo que ele não te ouça. Até porque, às vezes, não é que ele não te ouve, ele não quer aceitar o que você está dizendo, mas ele está ouvindo o que você está dizendo, ele está ouvindo. E mesmo porque também, né, a gente sabe que a comunicação não é só verbal. Né? Exato. Através das nossas Exatamente. atitudes, nós também estamos nos comunicando com o outro. Então, é a hora da gente começar a pensar em qual comunicação não verbal que eu estou levando para eles. Isso é uma coisa importante. Bom, boa noite, sou a Fábio, a mãe de um dependente de recuperação. Estou numa sala de AE, mas me pego cobrando dele, ele. Como fazer para desapegar? Ixi, esse é um trabalho muito difícil, mas muito gratificante também. Né? A Fábua está com o nome aí do Mauro Ribeiro. Mas, infelizmente, nós estamos acabando. Continua fazendo isso, continua participando, que uma hora você vai ter o seu despertar e vai começar. Nós vamos fazer uma live só sobre o desligamento emocional, se Deus quiser. Vocês esperem aí. Fabiola Ferreira, tanto conhecimento compartilhado, que é sorte a nossa. Gratidão, Cláudia Vanessa. Fátima, Sueli, depois você assiste no canal Criarte Vida. A Cristiane. Bom, a Isa, não achei o canal da Vanessa. Estão procurando você lá já. Vida Pulsional, Ana Lúcia. Queria agradecer a Ana Lúcia e, infelizmente, nós vamos ter que despedir. Vanessa, se você tiver disponibilidade, eu vou encerrar nossa live e nós vamos ficar ainda ao vivo nos bastidores. Só para a gente fazer uma pequena avaliação de 5 minutos, 10 minutos, ok? Eu esqueci de falar antes, tá bom? Bom, nós estamos encerrando aí. Nós chegamos a ter 50 pessoas acompanhando a gente. No canal do YouTube, costuma dar mais ou menos, quando a gente termina, dá mais ou menos mais 150 pessoas. E depois, no decorrer da semana, nós vamos chegar, pela qualidade da live, nós provavelmente vamos chegar em 500 ou 1.000 pessoas em menos de 30 dias. Então, é 1.000 pessoas que estão recebendo a nossa mensagem. Graças a Deus. O Samuel está falando aqui. Não é Samuel, não. É a Sandra. Mas na boa live, estou precisando. Desligamento emocional. Muito rica esta live. Epa! Tem gente, o pessoal, se deixar, fica aqui até meia-noite. Você está vendo como é que os mineiros são, né? Agora, de tudo que eu gostei, uma coisa que eu achei fantástica. Olha o Samuel entrando aqui também. Deixa eu receber ele aqui, você conheceu ele também. Não era para me colocar ao vivo, não. Eu só entrei para o feedback nos bastidores, meu amigo. Mas então, é bom que a Vanessa ficou te conhecendo também. Olá, Vanessa. Tudo bom? Então, infelizmente, nós estamos encerrando. Parabéns para os dois. Top, canal Vida Pulsional. Né? Vamos aí, né, prestigiar aí a Vanessa, que nós temos que levar essas informações para muita gente que está precisando. Né? Então, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Antes disso, sabe uma coisa que eu adorei em você, Vanessa? Nunca ninguém me chamou de Claudio. Claudio! Sempre a primeira vez, né, Cláudio? Né, Cláudio? Sempre a primeira vez. É coisa de São Paulo, Cláudio, de paulista. Adorei o sotaque. Então tá, joia. Muito obrigado, Vanessa. Que Deus abençoe você e continue te abençoando. Eu que agradeço. Tá? E até a próxima live, se Deus quiser. Tá bom?
Se Deus quiser. Obrigada, Cláudio. Obrigada. Com Deus. Muito obrigado a todos vocês que participaram com a gente até agora, todos que já tiveram que sair. Lembrando que vocês podem acessar todo esse conteúdo no canal Criarte Vida, o canal da sobriedade. Muito obrigado e até quinta-feira no nosso grupo, às 20 horas. Até a próxima, se Deus quiser.